Salve! Começa agora o Cena Musical. No programa de hoje, conosco, o grupo de folk Balaio de Palha. Salve! Hoje conosco aqui no Cena Musical, para nossa honra, para o nosso orgulho, o grupo Balaio de Palha. Um grupo muito bacana que reúne aqui Thales Melati, Zé do Banjo, o Jonathan também, sim. E convidado especial, Danilo Valadão. Prazer enorme receber vocês aqui no programa. Tudo nosso. Obrigado. Cara, eu vou começar com vocês dois, o núcleo duro do poder, que eu sei que foi daí que surgiu o grupo, cara. Queria saber como nasceu, cara. Prazerzão receber vocês. Sim. Valeu. Quer falar, Zé? A gente tem esse trabalho de pesquisa folclórica, eu e o Johnny, já faz uns 4, quase 5 anos, em Sapiranga, né? Ele já tinha um trabalho com o Bando Celta, onde ele se desvinculou faz uns... Nesse período. Nesse período aí. E o trabalho, agora tu citou, né, o grupo, onde eu conheci o Thales também, e ele já vem, ele é uma ramificação, esse trabalho de outros projetos, né, que foram se desenrolando, enfim. E a gente desenrolaram, acabaram que depois se encontraram, né? Isso e aí. esse encontro, 4 anos depois, veio a gerar o Balaio de Palha, né? Mas no início era a dupla Zé do Banjo e Johnny Zé do Banjo. Até hoje a gente faz esse trabalho ainda. Tocando folk. Tocando. Trabalhando outras vertentes, não só a música celta, né? Perfeito. E daí, início desse ano, a gente voltou a ter contato com o Thales. Aí o Thales surgiu no grupo. O homem de Dom Pedrito. Multi-instrumentista, grande. Prazerzão. Obrigado. Grande Thales, é uma artilharia pesada aí. Tá com... né? Ele vem com gaita de foles, diz todos os instrumentos que tu trabalha no grupo. Bom, eu praticamente eu estudo instrumentos de sopro, né? Então, eu comecei tocando saxofone em Dom Pedrito, e flauta barroca também, né? Que eu estudo ainda hoje. E, a partir disso, conforme as coisas que eu ia pesquisando sobre a cultura celta, fui adquirindo aí flautas, né? Flautas irlandesas, depois veio a gaita de foles, né? Em outro momento comprei a viela de rodas, daí, que é o único instrumento de cordas, né? que eu toco. E agora eu tenho um outro instrumento que é a bombarda, que eu ainda não coloquei no grupo, que ele é um instrumento... ele parece a flauta da gaita de fole, ele tem uma origem árabe, assim.
E tenho mais uma gaita que eu comprei em Portugal, mas eu tenho que ir lá buscar. Porque esse é o grande problema quando eu compro os instrumentos. Eu encomendo e peço me manda então pelo correio. E aí o construtor, não, tu tem que vir buscar, não tem como te mandar esses instrumentos. Então, eu junto um dinheiro e vou para lá, para Galícia, para Portugal. Aproveito, já estudo lá com os mestres, né? E trago os instrumentos. E não tem que ir, a compra não tem que primeiro testar ele, não, claro, daí eu já aproveito e já testo. Né? Da onde nasceu essa... Eu não sei se o termo está certo, a predileção, mas pô, veio do sax, então teve um lance provavelmente de jazz, de friseira, e daqui um pouco tu vi para música celta, para música medieval, galega, assim. Que foi por que tu te namorou desse lance? Olha, eu gosto de muita coisa, né? Embora eu toque instrumentos que tenham esse estilo de música, eu gosto de jazz, gosto de blues, né? Foi mais a necessidade mesmo de eu estar dentro de um projeto, né? De outros projetos que eu participei e eu tinha que tocar esses instrumentos, né? Então comecei a estudar eles, a tocar, gostei da sonoridade, do estilo, assim, e foi assim. Essa outra gaita que eu vou buscar é uma gaita mirandesa, né? É uma gaita da região da Miranda do Douro, que é Portugal, né? Porque Portugal também tem uma coisa muito celta, muito, né? Muito. É. As pessoas têm principalmente a parte norte, né? A coisa mais do fado ali, mas eles têm no norte ali as gaitas mirandesas, porque ali já é muito próximo da Galícia, né? Eu desenvolvi amizades na Galícia, né? Com esses professores que eu estudo. Inclusive um deles tá vindo para o Brasil dar um curso, né? De gaita. Ele vai ficar na Bahia e São Paulo. Então eles vêm pela Xunta da Galícia, né? Pelo governo galego. Pela Xunta? Pela Xunta. A Galícia é a terra da Xuxa, né? Tudo é no X, né? Xuxa. Então, que legal. Eu aproveito esses momentos assim para estudar e para desenvolver. Eles vão dar curso aonde? Desculpa. Eles vão dar um curso num centro espanhol de São Paulo. Porto Alegre não entra no... Não. Eu até tentei trazer ele para cá, mas era uma questão burocrática. Como é o nome dele? É o Abraham Fernandes. Ele foi aluno do Carlos Nunes, né? Que é um grande gaiteiro. Um ícone, né? Um ícone. Então Galícia. A gente está falando na Galícia aqui, vamos apresentar o nosso visitante, com o convidado do grupo, Danilo Valadão. Esse Valadão não tem nada a ver com Jesse Valadão, né, cara? Não. Danilo, prazer enorme te receber aqui no Cena Musical, que veio entrando na música aqui, né? Estou fazendo doutorado em composição pela URGS. Tu é até de soteropolitano mesmo ou não? Nascido no interior, sou da cidade de Juazeiro, mas aos 6 anos de idade eu fui para Salvador. E lá morei até março desse ano, quando resolvi vir para cá. Tá, mas antes disso tu fez uma residência, tu teve um tempo na Galícia estudando, né? Queria que tu falasse um pouco sobre isso. Eu tive contato com a cultura galega de maneira de estudo mais aprofundado através do Centro Espanhol, lá em Salvador. Em Salvador existem muitos espanhóis, e não apenas espanhóis, são espanhóis galegos. Muitos descendentes e muitos espanhóis que vieram, muitos galegos que foram para lá em épocas de imigração, o que é muito comum na Galícia. Na história da Galícia existe essa questão de ir atrás de trabalho, ir atrás de outros lugares. Eles se chamam povo viajeiro. Sim. Porque viajam muito e foram para lá em Salvador, muitos galegos. E quando eu frequentava o Centro Espanhol, eu conheci a cultura, soube de uma matéria que ia ser dada pela UFBA, pelo Instituto de Letras, que era cultura galega, e resolvi fazer durante o meu mestrado. Através dessa matéria, eu tive contato eu recebi informação, na verdade, de uma ajuda de custo que era dada a quem quisesse estudar a cultura galega e a língua galega, principalmente. O projeto se chama Galego Sem Fronteiras. Eu recebi uma ajuda de custo, fui para lá e passei 2 meses na Galícia. O primeiro mês foi estudando tanto a cultura galega, mas e principalmente a língua. E o outro mês, parte dele eu fiz o Caminho de Santiago.
E fiquei imerso lá na cultura, voltei para Salvador cheio de história para contar. Desde então eu vivo fazendo parte de apresentações de música folclórica galega, música celta também por lá. Existe um grupo chamado também Os Celtas. Legal. É um grupo de gaiteiros, tem gaita, tem uma caixa especial da Galícia, o bombo da Galícia. E a gente faz apresentações. No colo aí? Que é isso Bom, aí? eu trouxe aqui a bandeira que eu comprei durante este intercâmbio. E está assinada pelas pessoas que eu peguei amizade lá e tal. Eu usei essa bandeira nas costas, assim, envolvendo o corpo, quando eu fui pegar o meu certificado. Diploma. Que O legal. diploma, é. Essa é a bandeira da Galícia. Que é a bandeira da Galícia. Olha aí, ó. Todas essas assinaturas aí, muita gente querida, muita saudade. Que legal. Mantenho cara. contato com alguns deles. Sensacional, cara. Essa tem o brasão, não. Existe bandeira que não tem o brasão, como está escrito, como está desenhado no seu. Falam que são os povos, eu não sei bem direito, não sei se o Thales me ajuda nisso, mas são os povos celtas no mundo, é isso? Tem na Bretanha, na Galícia, enfim, Irlanda. Sim, são É. como se fossem os índios, né? Os nativos da região Os que nativos, isso aí. permaneceram perfeito. com a cultura ali deles, né? E os romanos acabando com eles. Então, na Galícia tem o povo castrenho, né? Que vinham nos castros, que são construções de pedra, né? E eu visitei o Monte Santa Tecla, que fica bem na divisa ali com Portugal. E aí tem as ruínas, né? Eles dormiam junto com as ovelhas dentro dessas acomodações, porque muito frio, né? E conservaram a língua, que é o galaico português, né? Que é muito parecido com o nosso português do Brasil. É verdade. E tu entende melhor um galego do que um português de Portugal. Português de Ainda mais se Portugal. falar rapidinho português de Portugal, aí não entende nada mesmo. Né? Então a nossa pesquisa também é por essas conexões, né? Perfeito. Na música, na língua, né?
Zé do Banjo não veio a troco de nada esse apelido, né, cara? O banjo é um instrumento que te acompanha. Queria que tu falasse um pouco da tua história musical, Zé, desde o iniciozinho, se Desde teu o iniciozinho. primeiro... claro que... O princípio. Pode pular a parte do chocalho, do nenezinho de chocalho, tu pula, já vai direto pros acordes. Vou direto. Foi violão o primeiro instrumento? Foi a gaita de boca. Olha, cara, foi lance de blues mesmo. Foi o meu primeiro contato com a música, foi com o blues. Na verdade, minha mãe comprou aquelas gaitas chinesas, paraguaias. Tu bota na boca, só de botar na boca, tu morde e ela já amassa, né? Bem vagabunda mesmo. E daí eu comecei ali, daí eu fazia catequese nessa época. E comecei a tirar as músicas da catequese, Mãezinha do Céu. E Na igreja mesmo. atirei pau no gato, e ali começou algumas coisas, né? Não dizer que eu tocava blues de direito, assim, com 5 anos de idade, né? O meu tio, que morava comigo, ele tinha um baú cheio de LPs de blues, tinha Line Hopkins, B.B. King, Albert King, esses caras aí. Aí eu imitava os caras tocando, né? Baita, imagina. O cara já imitar de alguma coisa, né? O cara... Imitar fera tá certo, tá bom, né? Então eu parava ali, e uma curiosidade muito interessante, que a minha mãe dizia que desde pequeno eu não podia ouvir um barulho de algo contínuo, de tipo motor, algum som contínuo que eu começava a girar, assim. Ela botava um liquidificador ou um espremedor de laranja, assim. Sério? Aspirador, eu ficava girando até ela desligar o aparelho. Entendi, Então esse lance cara. de já girar e gostar de girar. Mas aí foi com a gaita, depois aos 6, 7 anos foi o violão. Aí depois veio o meu contato com a guitarra elétrica aos 13. Banda de rock. Eu não cheguei a ter banda nessa época, porque eu era um cara muito recluso, ficava em casa só jogando videogame e tocando guitarra. Isso quando tu é natural de Canela, né? Natural de Isso lá Canela. em Canela. Então nessa época, ainda, aos 13 anos eu já estava em Sapiranga. Eu morei até os 8 em Canela. Aos 13 eu já estava em Sapiranga tocando guitarra, né? Mais ou menos aquela história de todo adolescente que se identifica com rock and roll, começa a tocar guitarra, deixa o cabelo crescer, se veste de preto. Se contorcendo naquele solo, aquela coisa. Isso aí, é básica, o chavão, assim, né? E daí lá pelas tantas, aos 15, 16, eu lembro que minha mãe, ela tinha um bazar, né? Uma loja dessas que vende tudo, assim. E ela comprava muita coisa em atacadão aqui em Porto Alegre. E a gente passava pelo mercado público e tinha o Trem 27, o Bluegrass Porto Alegrense. Isso. Dali eu vi, né, cara? Ali eu descobri... Isso, exatamente, Petraco. Ali eu descobri o Bluegrass e eu descobri o banjo. Eu nem sabia que instrumento era, cara. Eu só apontei pra minha mãe e falei, mamãe, aquele instrumento ali, eu vou tocar aquilo ali. E nem sabia o que era, minha mãe muito menos. Daí eu falei, aquilo ali que eu vou tocar um dia. E passou, né? Passou um tempo. Aí depois disso aprendi cavaco, aprendi viola caipira. Até nesse meio tempo aí, conheci o Johnny brevemente. Numa cruzada da vida, assim. Na cidade, Na cidade. Lá em Sapiranga. E comecei... Atravessando uma loja de instrumentos, inclusive. Atravessando... Por um acaso, né? Ele me inspirou, assim, a tocar violino um tempo. Aí, logo depois disso, me mudei para o Rio de Janeiro. Voltei. Aí, quando voltei, eu já tinha ali a bagagem do cavaco, já tocava viola. Tava tocando samba no Rio? Já tocava samba. Eu fiz um pouco de técnico de música lá em Vila Lobos. Ah, legal. Aí já conheci lá a galera da roda de samba e choro. Aí a vertente veio e os acordes do cavaco são exatamente os mesmos do banjo. É a mesma afinação? É a mesma afinação, que é a Rio abaixo, a mesma afinação do Keith Richards, do Rolling Stones também, que é o sol aberto. E o modo como se toca na mão direita, o banjo, é muito parecido com a viola, então eu já tinha isso aí. Né? E essa vertente do banjo que vem do blues, que eu também já meio que conhecia. Então, cara, lá atrás também. Isso aí é o que... E da guitarra também. Já gostava de tocar com dedeira. O que aconteceu? Aí, quando eu comprei o banjo, não deu uma semana, eu conheci o Johnny, de verdade, assim. Aí,
eu falei pra ele, cara, comprei um banjo, vamos fazer um som, vamos lá. Uma semana. Aí eu pensei, sabe aquele... Dominando o instrumento. Aí aquele lance de tipo assim, uma hora a gente vai fazer. Uma hora a gente vai fazer um som, vamos lá, sabe aquele lance, vamos marcar. E o Johnny falou, não, vamos agora. Cara, eu nem sei tocar. Deixa eu aprender, né, cara? Deixa eu aprender a tocar o instrumento. É que nem aquela gurizada que quer montar a banda pra depois aprender a tocar o instrumento. Sim, né? sim, o punk, né? Primeiro a gente monta a banda. Tem que achar a galera, Achar o dos meu grupinho. Aí passou um mês, apareceu o cara lá na frente de casa, não sei, até hoje não sei como descobrir. Como descobrir o meu endereço. Apareceu lá na frente de casa, minha mãe, meu filho, tem um rapaz aí na frente com cabelo estranho, diferente, bem tu andando. Aí eu abri a janela assim, tava o Johnny aí, vamos fazer aquele som. Ali eu já tava meio que tocando, né? Aí ele entrou ali, foi tipo amor à primeira vista ali. Que legal. Ali que a gente começou a desenvolver. E ali que deu o boom, assim, que eu nunca pensei que fosse fazer na vida. Assim. Eu pensei que fosse caminhar pela guitarra, pelo qualquer outra coisa. Eu nunca pensei que fosse pelo banjo, assim, e foi, cara. E agora aqui no programa, uma canja com cantor e compositor Ney Lisboa. Eu visito estrelas, lendas, profecias,
procurando um verso que dissesse tudo. A verdade da galáxia, se algum dia o sol vai derreter e o povo passa fome, o povo quer comer. Eu solto tudo aqui de cima, jogo tudo pro céu, desarmo com carinho as armadilhas que entravam no meu caminho a uma vida natural. Mas sempre tem um grilo, cri, cri, cricando meu prazer. O povo passa é fome, o povo quer comer. Barões, fragatas, plutônios, neurônios explosivos não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta cumpra o seu dever. Mas dando no que der, já sei que um dia eu vou morrer. E o povo então barões, fragatas, plutônios, neurônios explosivos não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta cumpra o seu dever. Mas dando no que der, já sei onde eu vou morrer. E do povo então, o que dizer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Sempre que já nem me lembro, lembras pra mim. Cada sonho teu me abraça ao acordar, como um anjo lindo, mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus pode apagar. Que é que eu vou fazer pra te deixar? Sempre que eu apresso o passo, passas por mim, e um silêncio teu me pede pra voltar. Ao te ver seguindo, mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus pode apagar. Cada sonho teu me abraça ao acordar, como um anjo lindo, mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus pode apagar. E que é que eu vou fazer pra te lembrar? Como tantos que eu conheço e esqueço de amar, em que espelho teu sou eu que vou estar, a te ver sorrindo, mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus vai apagar. Mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus vai apagar. Mais leve que o ar,
tão doce de olhar que nenhum adeus vai apagar. Só, nem ao menos Deus por perto. 1000 ideias brilham, mas não molham meu deserto. E já faz tempo que eu escuto ladainhas, as minhas e as ondas do verão, que irão bater na mesma tecla, a mesma porta. Baladas de uma época remota. Não, não há saídas, é só delírios de outro-midas. Lambendo a tua cruz, é ouro que reluz. Uou, maná, não vale a pena pagar 1 centavo, um retalho de prazer. Oh, não, eu quero é morrer bem velhinho assim, sozinho ali, bebendo um vinho, olhando a bunda de alguém. Só, e apesar de tudo estranho, tenho inimigos que me amam. Fantasmas e garçonetes em Pequim. É sempre alguém, alguém que pensa em mim. Enquanto o palco acende a luz do sol, a banda passa e a bossa amassa o business show. Somos gauleses, encharcados de poção, e vivemos de paixão e alguma grana. Oh, mana, não vale a pena pagar 1 centavo, um retalho de prazer. Oh, não, eu quero é morrer bem velhinho assim, sozinho ali, bebendo um vinho, olhando a bunda de alguém. Oh, mana, não vale a pena pagar 1 centavo, um retalho de prazer. Não, eu quero é morrer bem velhinho assim, sozinho ali, bebendo um vinho, olhando a bunda de alguém. Estamos voltando ao Cena Musical e hoje conosco o grupo Balaio de Palha.
Johnny, conta aí, cara, Como é que começou toda essa história? Porque o violino ele é um instrumento tido como um instrumento clássico, erudito, né? Que nem a rabeca, uma coisa popular, assim. Exatamente. E, no entanto, tu pega ele e tira esse lance academicista, me parece, botando ele na rua. Acho muito bacana isso, inclusive. Sim. Queria que tu falasse um pouco da tua formação. Claro. Bom, eu comecei tocando quando bem criança. Acho que o primeiro instrumento de contato foi bateria mesmo. Na minha família já vinham músicos, enfim. Ah, já tinha muito da tua família? Sim. Pais, tios, avós e para trás também, assim, seguia, né? Mas o violino sempre foi uma coisa bem distante. Eu nunca me imaginei tocando violino também. Bem diferente do clichê do pessoal que aprende violino. Geralmente começa desde bem pequeno, né? Eu fui por um outro caminho, mas começando com a música desde pequeno. Então, com a bateria, com 4 anos de idade, eu já tinha uma banda escolar que era colado na minha casa lá. E daí um galinheiro onde ficava a bateria e eles tocavam lá e eu acompanhando os rudimentos, né? Enfim. Batera no galinheiro. Sim, tudo. A história da minha família é forte com esse galinheiro, mas enfim. Bom, daí depois eu passei pelo teclado, pelo canto, pela flauta na infância ainda. Pelo canto coral. Canto coral, Orfeão, aquelas coisas, porque essa piranga tem um lance de colonização alemã e isso é muito forte no alemão. Justamente, e na igreja luterana também. Pois é, tem uma relação, daí está diretamente ligado. Então eu estava dentro desse ambiente aí. E daí minha avó canta, eu lembro ainda hoje, eu no colo da minha avó, ela cantando as músicas do Inário luterano e todas escritas na partitura, assim. E daí ela ia cantando, né, e ia passando os dedos ali. Isso para mim foi a minha primeira aula, assim, de solfejo e teoria da escrita e tal. Bom, que depois eu vim usar o teclado, que depois eu comecei a tocar guitarra e violão clássico na adolescência e já fui transitando por isso. E foi que somente com 24 anos que eu descobri o violino. E até então nunca tinha pensado em tocar ele. Né? Daí vem à tona a história que meu bisavô tocava, descobriu-se alguns materiais, manuscritos dele, eu me empolguei muito com isso também. E eu aí já tocava profissionalmente, desde a adolescência, em bandas de rock e tal. Um ponto assim... Um ponto que eu também comecei a tocar banjo com 23, bem por aí. Olha. Foi meio... Parece tardiamente, mas como tinha toda uma musicalização antes, tá tudo certo. Justamente, né? Foi uma questão, eu te botei na minha... Não, uma questão de eu saber onde estão as coisas aqui para transpor, que já tem um monte de bagagem, de ideia que já tenho, né? Eu pensei, se eu conseguir fazer isso, já estou bem satisfeito no meu estudo, né? Mas o instrumento foi se desaflorando na minha frente e surgindo um novo universo de repertório e tal, e logo em seguida eu já conheci o Thales e a gente começou a já fazer a troca do repertório, desse repertório que a gente vem tocando hoje em dia. A gente passou um período em Santa Catarina, em Floripa. Isso, tocando nas ruas lá e imergido também, tocando esse junto. Grupo mesmo, o Balaio de Palha? Não. Isso antes, quando eu estava iniciando no violino, nos primeiros 4 anos, digamos assim, né? Mais ou menos isso. E foi por aí, cara, né? Foi que eu cheguei no violino e agora fazem 9 anos que eu estou com ele e estou muito contente. E só foi possível seguir, assim como creio que para o Thales e para o Zé, porque além do nosso gosto, predileção, houve uma grande aceitação de público. O que nos dá, né, o subsídio para seguir o barco, né? E é isso aí, eu acho que esse é o fator determinante para nós seguir com esse projeto e tocando esses instrumentos que ninguém sabe onde vai dar.
para onde o Balaio de Palha já levou sua música, sua música medieval, assim? Eu queria saber para onde já foi, assim, shows e casas, porque parece, eu estava falando primeiro em aquelas feiras medievais, mas eu sei que tem muito mais que isso, e tenho certeza que a curiosidade, a gente vê pela própria equipe nossa aqui, onde e todo mundo ficou, pá, que legal esse som, esse como instrumento. Como é que tá se criando isso, né? A gente toca muito em Porto Alegre, né? Sim, Porque sim. tem lugares... Hoje tem casas temáticas, assim, desse estilo em Porto Alegre. Não só na festa de São Patrick. Não só na festa. Porque antigamente era um dia só que parece, começou ali esse movimento, né? Que trouxe atenção para esse tipo de música, né? Mas hoje já tem casas com temáticas medievais, né? Que a gente se apresenta. E os guris também já têm um trabalho consolidado muito na serra ali. Né? Com a dupla eles já tocam. Então... Eles levam o balaio, né, também. A gente representa mesmo. A gente acaba levando para todo lugar, assim, singularmente, assim, né? Porque tem um mercado muito forte para esse tipo de som hoje em dia. Exatamente. Né? E ele anda paralelo com uma onda de cervejas artesanais. Também. É uma música artesanal, né? É uma música festiva. Então, é alegre. O povo celta, sem um jarro de bebida alcoólica, de cerveja, não é um povo celta. Exatamente. Né? E a gente ele é um povo pagão e manda ver. tido como borracho, né? Sim, sim. E o nosso povo aqui também não é muito diferente, né? Vai para essas festas de interior de alemão aí, de interior de italiano, né? E de brasileiro, enfim, né? De brasileiro. O brasileiro também gosta muito de festa. Eu acho que o folclore, né? a música folclórica, né? Isso aí. A gente gosta muito de deixar claro, assim, que o balaio, ele não só a música celta permeia entre a gente, mas ela é a música global, né? É quase que um world music, assim. Que bacana. Tipo, a gente gosta de resgatar o folclore de cada região, né? E trazer isso. Vocês estão pensando em gravar? Tem planos? A gente já tem composições, né? Tem um trabalho autoral também. Tem algumas músicas. É um esboço que está quase que cristalizado, assim. Isso aí. Mas sim, a gente tem esse objetivo, a gente fazer pensa registros. Né? Um trabalho complexo, ele demanda tempo e cuidado, né? Um polimento para se cristalizar. Assim. E uma coisa interessante nos shows assim é que a gente nunca... Não tem uma sequência de músicas. A gente... na hora... Vai pela cara do freguês. A gente vai tocando isso, e muitas músicas, inclusive, a gente faz na hora. Muito improviso. Setlist a gente não faz. Isso eu brigo com eles, né? Sim, o Thales chegou de um outro mundo, né? De mundo de racionalidade. O que a gente vai tocar hoje? Não. Naquela época não era assim, Thales. Eles nem sabiam escrever.
Mas isso é uma coisa que a gente anotou e todo mundo fica meio impressionado quando a gente fala que não, a gente não tem lista, nunca teve, já fazem 4 anos, né? 4 anos sem setlist, sem afinador. E sem afinador Sem também. afinador, Isso. Não, é violino sem traste, não tem Até o tempo todo. A gente sofre bastante. A gente vê que uma das grandes. Eu acho que imaginamos. Eu sempre me perguntei, mas por que a gente não. Por que não vejo o pessoal tocando violino, né, por aí, né, falando por mim, mas isso se vai para pode para todos os instrumentos, né? Porque é uma lenda, só afinar esses instrumentos. Exige um processo de estudo, evolução em cima disso, bem grande. Saber que o clima interfere diretamente e a gente está aqui, hora, né, calorão, hora umidade, hora frio. Instrumentos temperados. Então, e tem que ter muita cumplicidade, cara, isso aí. Para afinar. Eu e o Johnny, particularmente, assim, a gente tem muita paciência um com o outro, assim. E é uma coisa que eu gosto muito, desde pequeno eu sempre gostei muito de afinar instrumento. Pra mim é um tesão, assim, para afinar instrumento. Eu adoro fazer isso. Como uma das partes mais importantes, mais importantes, essencial. Da preparação. Essencial, E afinar de ouvido é o maior exercício. Para se fazer, o maior exercício, o maior aquecimento para se fazer antes de tocar. Porque tu tá antenado, assim, aos sons. Nas frequências. Porque a gente tá num ambiente, às vezes, que, sei lá, tu tá num bar que tá cheio e tem pessoas gritando. Então, tu tem que tá acostumado com o som que tá saindo do teu instrumento, né? Às vezes... Ter consciência ter total, consciência, assim, de tudo que acontece ao redor ali. Você me remete a Walter Franco, com aquela letra que ele diz que viver é afinar o instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. Isso aí. Porque acontece muito de não condeno afinador, é uma coisa muito boa. Mas acontece de as pessoas acostumarem com ele, vira um cacuete, que quando tu tá desafinado, tu não percebe. Por conta de tu não exercitar a gente vê seguidamente isso. E a galera por aí, cara, eu vejo que toca desafinado e eu penso, putz, será que não tá percebendo que tá desafinado? Inclusive isso virou um número no show já. Virou um número. número. No momento que eles ficam afinando, eu pago, eles vão tocar, né? E o pessoal gosta, porque não vê isso. O pessoal gosta, também. se acostuma com isso. Né? Tipo, a gente faz tinha orquestra, é uma coisa também bem comum, né? Todos afinam no início e tal, vê ali, daqui a pouco no meio afina de novo, e daqui a pouco afina de novo. É assim, cara, esses instrumentos são assim, sempre foi assim. A gente tá por justamente fugir desses padrões aí de hora marcada, de script ali. E o bom é escutar uma música com o instrumento afinado, né? Com o isso aí, Eu quero que tu afine exatamente para escutar a nota mesmo, né? De verdade. Com certeza. Gente, prazer enorme receber vocês aqui no programa. Danilo Valadão, seja muito bem-vindo aqui no Rio Grande do Sul e volte no programa com a tua musicalidade, traga teu material pra gente conhecer também. Valeu. Johnny, legal. Valeu. Muito legal. Zé do Banjo, obrigado mais uma vez. Obrigado. Vida longa pro Balaio de Palha. Isso aí. Obrigado aí. Valeu. Obrigado. Valeu. Então tá, o Cena Musical vai ficando por aqui hoje e eu volto na próxima semana com muito mais som. Até lá, valeu!